Olá, me chamo Hugo Emanuel de Souza Rodrigues, sou bolsista de iniciação científica e acadêmico de engenharia civil pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu, juntamente com minha professora e orientadora Kelvia Maria de Vasconcelos Moreira, produzimos o trabalho denominado Análise de Desempenho de Aditivo Impermeabilizante Hidrofugante em Pó na produção de argamassa impermeável. Essa pesquisa ela tem como principal objetivo, analisar o uso de um aditivo impermeabilizante na produção de argamassa impermeável. Esse aditivo é utilizado principalmente, para barrar os efeitos da água, que se tem esses efeitos negativos que causam manifestações patológicas. Há vários dados estatísticos que mostram, que várias dessas manifestações patológicas que ocorrem em residências, em todo tipo de edificação, que a maioria delas é causada por efeitos da umidade, efeitos da água que sobe por ascensão capilar, a água que percola pela fundação, todos esses efeitos podem causar várias manifestações patológicas. E o que barra esse tipo de manifestação é exatamente o uso de impermeabilizantes. A gente tem os impermeabilizantes usados em misturas, que é o nosso caso, que a gente vai fazer o estudo. Temos também impermeabilizantes que são usados de forma externa, como por exemplo as mantas asfálticas, e todos esses têm um principal objetivo, que é proteger as estruturas das ações da umidade. Só que o aditivo, ele pode ser que também faça com que a estrutura tenha um ganho ou uma perca de resistência. Isso é o que causa mais medo na hora de se usar um aditivo, na hora de se escolher e saber usar o teor correto, né? Se esse aditivo vai causar algum efeito negativo na estrutura. Então é exatamente o que a nossa pesquisa se propõe a mostrar, né, se esse aditivo em questão, se ele, além de conferir um ganho de permeabilidade para as argamassas, né, que vão ser testadas, se ele também vai conferir algum ganho de resistência. Para isso, como nosso método, nós utilizamos de ensaios laboratoriais, todos esses ensaios em conformidade com as normas brasileiras, normas da ABNT, todos esses ensaios regidos por normas. E antes de fazer cada um dos ensaios, nós também precisamos fazer os ensaios de caracterização dos materiais, pois para produzir argamassa nós precisamos de cimento, nós precisamos ali dos nossos agregados, né, que no caso a gente utilizou areia. Nossa areia foi a areia coletada na região de Sobral, né, uma areia média. O cimento que a gente utilizou foi um cimento CP2, CP2E. A água que a gente utilizou foi fornecida pelo sistema de abastecimento da cidade de Sobral e também o aditivo. Todos esses materiais passaram por ensaios de caracterização para saber se eles atendiam às normas pertinentes, porque cada um desses materiais eles precisam estar nessa conformidade para a gente fazer os ensaios posteriores. Depois disso, foi produzidas as argamassas, com teores de 0, 2, 4 e 8% de aditivo. A mais importante é essa de zero, porque ela vai servir como base. As outras três aqui, elas vão mostrar, o que é que acontece enquanto a gente vai implementando aditivo, como 2%, 4% e 8%. Todas elas foram feitas aqui em dias diferentes, né? Um dia a gente fez a de zero, a de 2, a de 4 e a de 8, todos em dias diferentes. Então, para cada um desses lotes de argamassa, a gente fazia os ensaios de consistência, né, para saber como é que estava a fluidez dessa argamassa, se quando eu colocava aditivo, se a argamassa ficava mais fluida ou não. E, e também a gente fez aqui as moldagens dos corpos de prova, né? A primeira moldagem que a gente fez foi de três corpos de prova cilíndricos, né, de 5 por 10, para cada teor de aditivo, né, para 0, 2, 4 e 8%. Nessa mesma etapa, fizemos também a moldagem de 12 corpos de provas prismáticos, né, de 4 por 4 por 16, também para cada teor de aditivo. Esses cilíndricos eles ficaram em cura durante 28 dias para que depois fossem feitos os ensaios de ascensão capilar, para saber se a implementação de aditivo iria conferir sim uma impermeabilidade na argamassa. Já para os corpos de provas prismáticos,
foram feitos aqui ensaios de resistência, resistência à compressão e resistência à tração. Esses ensaios foram feitos com 7 e 28 dias de cura, exatamente para ver se o aditivo vai conferir ou não algum tipo de resistência. E nossos resultados mostram primeiramente aqui que a absorção de água por capilaridade mostram que conforme a gente vai colocando aditivo, a argamassa vai ganhando mais impermeabilidade. E o aditivo ele serve exatamente para isso, né? Para ganhar essa impermeabilidade. A gente vê aqui que com zero de aditivo a gente tem esse valor de absorção de água, né? Acima de 2 gramas por centímetro quadrado. E já com 8% de aditivo a gente tem uma diminuição muito significativa. Mas o que nos interessa mais aqui é a resistência. Então, com 7 dias de idade, a gente tem aqui resistência à tração e resistência à compressão. A gente vê que sem aditivo, a gente tem essa resistência e já com 8% a gente tem uma diminuição. Isso a gente vê no ensaio de resistência à tração na flexão, né? Já na compressão a gente vê que tem um ganho aqui com 8%. Mas é necessário a gente analisar como um todo, olhando aqui todas as porcentagens. Se a gente for traçar uma curva, a gente vê que há uma diminuição, depois um ganho, depois diminui novamente. Para a compressão, a gente vê que diminui, só que depois cresce. Porém, aqui é com 7 dias de idade, né? A argamassa não está totalmente curada. Com 28 dias, a gente consegue ter resultados mais concretos. E a gente vê que na resistência à tração, a gente agora tem um ganho. A gente tem aqui esse valor de 3,9 que decai, mas depois ele cresce. Se fossem feitos ensaios de 58, de 56 dias, iam mostrar a mesma coisa. Já em resistência à compressão, a gente tem praticamente aqui a mesma tendência, né? Que a gente tem aqui a argamassa com nada de aditivo, a gente coloca 2%, tem uma diminuição, 4% tem outra diminuição, só que com 8% a gente já vê um ganho de resistência. Então isso mostra que o aditivo com 8% de aditivo ali na mistura, a gente tem um ganho de resistência e também tem aqui um grande ganho de impermeabilidade. Isso mostra, isso é muito promissor na verdade, porque mostra que o aditivo, além de conferir a impermeabilidade da argamassa, ele também confere resistência à tração e à compressão. Isso dá aqui ao aditivo uma gama bem maior de usos, a qual ele pode ser implementado. Do catálogo do fabricante mostra que ele pode ser usado em concreto, em argamassas, em rejuntes. Só que, como eu citei no começo, o principal medo é implementar um aditivo para impermeabilizar uma estrutura, porém perder resistência. Mas como a gente viu aqui nos nossos testes, esse aditivo ele também está conferindo um ganho de resistência, né? Então, esse aqui é nosso trabalho. Aqui são apenas alguns dos dados, né? A gente tem muito mais tabelas, muito mais gráficos que mostram, né, essa conferência de resistência com a aplicação de aditivo, mas aqui está de uma forma resumida, né, mostrando que esse aditivo sim, ele impermeabiliza uma estrutura e ele também faz ganhar resistência, né? Não tem essa perca negativa de resistência, então pode-se tirar esse medo, né, de vários engenheiros e vários mestres de obras. Então essa aqui é a nossa pesquisa, espero que tenham gostado e até a próxima.